Olá, meu nome é Henrique e eu vou falar um pouco a respeito de grafos nesse vídeo. Eu também vou mostrar uma implementação simples que eu fiz de um grafo em Java, que é um grafo de objetos. Mas primeiro, a gente fala sobre grafos, eu vou explicar o que é um grafo. O grafo nada mais é do que uma estrutura de dados que ela visa trabalhar com relações entre elementos. Então, quando a gente tem um domínio em que tem vários elementos que se associam de várias formas, a gente pode utilizar grafo para representar esse modelo de domínio. Um caso clássico que a gente tem de domínio, que tem elementos que se conectam, é a internet. A gente tem vários clientes e servidores que se conectam de várias formas e a gente pode utilizar um grafo para solucionar problemas dentro desse domínio. Bom, para entender grafos, a gente precisa entender primeiramente dois conceitos super básicos a respeito deles, que são os vértices e as arestas. O vértice nada mais é do que um elemento dentro do grafo. Então, nessa representação aqui de diagrama, a gente utiliza essas bolinhas aqui, essas bolinhas aqui para representar os vértices e as arestas, que ligam as bolinhas, para representar as associações entre os vértices. Esse modelo aqui é mais utilizado no corriqueiro, assim, quando você quer representar muito rápido um grafo, você pode utilizar esse modelo aqui. Aqui, as arestas e os vértices, respectivamente. E outra forma de representar é a forma matemática, né, utilizando dois conjuntos, em que a gente vai ter o conjunto V, que é o conjunto que representa os vértices, e o conjunto A, que é o conjunto de pares ordenados que vão representar as associações entre esses vértices. Exemplificando aqui, a gente tem o conjunto V com os vértices rosa, azul, amarelo e verde, que estão representados ali no modelo de diagrama, e o conjunto A com os pares ordenados, que estão representando as associações. Então, esse vértice aqui, ó, ligando 0, o rosa ao azul, está representado aqui, ó, par ordenado rosa, azul. Mais uma forma que a gente tem de representar um grafo é através de uma matriz de adjacência, em que a gente tem os vértices aqui, ó, representando as colunas e as linhas da matriz, e as associações representadas através dos números que estão nos índices da matriz. Então, essa aresta aqui, que está ligando 0 a 1, está representada aqui nesses dois índices. No índice 0, da linha 0, coluna 1, e da coluna 0, linha 1. Esses dois índices aqui estão representando essa aresta aqui. Entrando agora na parte de classificação e características a respeito de grafos, a gente tem os grafos direcionados e os não direcionados. A diferença entre eles é que no grafo não direcionado, esse aqui na minha esquerda, a gente tem uma aresta que representa que o grafo aqui, por exemplo, nessa aresta aqui, o vértice 0 tem conexão com o vértice 1 e o vértice 1 tem conexão com o vértice 0. Enquanto no direcionado, chamado também de dígrafo, nessa conexão aqui, por exemplo, do 3 com o 0, a gente tem que o 3 está conectado com o 0, por isso o vértice aponta do 3 para o 0, porém o 0 não enxerga o 3. E isso aí vai diferenciar os dois modelos quando a gente for utilizar de fato, né? Porque a gente vai conseguir na estrutura de dados acessar o 0 a partir do 3, mas não o contrário não vai ser verdade. A gente vai conseguir acessar o 3 a partir do 0. Grau. O grau é um conceito aí que diz respeito ao número de associações que estão incidentes em um vértice. Então, aqui, por exemplo, nesse grafo aqui, todos os vértices têm o grau 2, porque todos os vértices têm duas arestas conectadas neles. É interessante saber também que nos dígrafos se diferencia o grau de entrada do grau de saída. O grau que aponta, né, para um vértice do grau que está apontando para o vértice respectivo. Tipo, as setas que entram no vértice e as setas que saem do vértice. Simetria. A simetria ela acontece em dígrafos quando para cada seta de entrada em um vértice vai ter uma correspondente de saída. Esse grafo aqui, esse dígrafo aqui, ele é um dígrafo simétrico porque para toda seta saindo de um ponto, você tem outra apontando para ele. Então, para toda associação 3 para 0, você vai ter 0 para 3 também. Quando não tem um autoloop também, a simetria
A simetria também só acontece quando não existe um autoloop. Então, se eu tivesse um autoloop aqui, nesse dígrafo, vou explicar um autoloop mais para frente, ele se descaracterizaria como um dígrafo simétrico. Também, isso aqui eu estou falando de dígrafos, mas quando a gente for entrar em grafos, que são os grafos simples lá, que eu já falei, todo grafo, né, ele vai ser simétrico, porque apenas a aresta única, que vai ligar dois pontos, ela já vai representar a ida e a volta. Então, também ele vai ser entendido sempre como todo grafo é um grafo simétrico. Grafos simples e multígrafos. Um grafo simples, ele nada mais é do que um grafo que não tem mais de uma associação para o mesmo par de vértices, nem um autoloop. O que é autoloop? O autoloop nada mais é do que a associação de um vértice com ele mesmo. Então aqui, por exemplo, o vértice azulzinho aqui está ligando aqui com ele mesmo, ele faz uma bolinha aqui, um loop, por isso o autoloop. E quando ele existir um autoloop, automaticamente o grafo vai ser entendido como multígrafo. Isso aqui é outra forma de classificação de grafo. Quando também houver duas associações ligando os mesmos pontos, associações paralelas, o grafo também vai ser entendido como multígrafo e não como um grafo simples. Grafos densos e grafos esparsos. Para nós. Um grafo denso, ele é um grafo que possui a quantidade de arestas da ordem do quadrado da quantidade de vértices. Então, nesse grafo aqui na direita, por exemplo, a gente tem 3 vértices, porém a gente tem 9 arestas. Então, aqui a quantidade de vértices ao quadrado da quantidade de arestas. Então, as arestas são da ordem do quadrado de vértices. Então, quando a gente tem muitas associações, né, muitas arestas para poucos vértices, né, respectivamente da ordem do quadrado de vértices, a gente vai ter um grafo denso. E quando não, a gente vai ter um grafo esparso. Uma curiosidade é que, para grafos densos, é preferível utilizar estruturas mais básicas, né, de dados, como, por exemplo, matrizes simples. Enquanto, por os esparsos, a gente pode utilizar estruturas mais complexas, como, por exemplo, listas. Por quê? Porque nos grafos densos, eles vão costumar, né, no uso prático, né, serem grafos muito grandes, que vão consumir uma grande quantidade de memória. Então, se a gente utilizar estruturas complexas para trabalhar com eles, vai ser muito pesado, vai ficar muito, muito ruim, vai consumir muita memória. Então, é preferível utilizar estruturas mais básicas que consomem menos memória, como, por exemplo, matrizes. Rapidamente agora a respeito de caminho e ciclo. Um caminho nada mais é do que um conjunto de arestas que liga o ponto A a um ponto B. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de caminho aqui destacado em vermelho, que está ligando o vértice aqui marcado como A, que não está aparecendo, aqui, o A, ao vértice B aqui, né, através desses pontos aqui. Então, existe um caminho entre A e B. Quando existe um caminho entre A e B, entre dois vértices, né, esses vértices vão ser ditos conexos. E quando não, eles vão ser ditos desconexos. Aqui, por exemplo, a gente tem o vértice C isolado e o B, por exemplo, não se conecta com ele. Então, o vértice B e o vértice C são dois vértices que estão desconectados. Quando a gente tem um caminho que sai do A para o B, por exemplo, e a gente consegue voltar do B para o A, a gente consegue voltar do B para o A sem repetir nenhum vértice que foi utilizado previamente. Então, aqui a gente tinha esse caminho aqui, ó. E aqui nesse aqui, a gente voltou para o A através dessa aresta. Esse caminho vai ser caracterizado como um ciclo, quando a gente consegue voltar para o ponto de origem sem repetir nenhuma aresta. Passando agora, para finalizar, eu vou implementar esse grafo aqui em Java e mostrar como eu montei ele aqui. Eu vou esquecer de deixar uma imagem na tela aí dele aqui para vocês assimilarem com o código que eu vou mostrar. E também mostrar a diferença entre dois dos principais algoritmos de busca dentro de grafo e
qual vai ser a diferença da gente fazer uma busca dentro desse grafo aqui. Os dois algoritmos que eu montei é o DFS e BFS, conhecidos aí da galera. A busca em profundidade, meu Deus, passou um avião aqui. E o busca em largura. O DFS é acrônimo de Deep First Search e o BFS de Breadth First Search. Vou mostrar os dois para vocês. Eu tinha pensado em explicar a implementação, mas como os algoritmos são um pouco complexos, eu precisaria de mais do que o tempo limite do vídeo. Então, infelizmente, só vou conseguir demonstrar os algoritmos para vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui a classe amigo. Ela tem um construtor com nome. Então, ela recebe o nome, que é para conseguir diferenciar um amigo do outro. E ela tem o método fazer amizade. Nesse método aqui, fazer amizade, é que eu ligo um elemento, que nesse caso é um objeto do tipo amigo, com outro elemento. Como que eu faço isso? Eu tenho um atributo aqui, dentro dessa classe, que é um ArrayList de amigos. Então, os amigos que eu tenho aqui são os meus nós adjacentes, meus amigos adjacentes a este amigo aqui. Através do método fazer amizade, eu adiciono o cara aqui. Eu conecto os dois vértices. Lá na minha classe de amigos é onde eu adiciono o vértice as adjacências dele. Nessa classe aqui, grafo de amigos, eu gerencio os meus dois vértices ao mesmo tempo. Então, quando eu crio uma associação dentro dela, eu uso ela para criar uma associação entre os meus vértices. Então, eu crio uma associação tanto de n para m, quanto de m para n. Ou seja, nesses parâmetros n e m aqui, eu vou receber os dois amigos que estão sendo associados. Então, lá dentro, os objetos vão receber os amigos com quem eles têm que se associar, quem eles têm que ter como adjacência. Mas eu criei esse método aqui para separar a responsabilidade de unir um ao outro. Né? O vértice ele sabe como se unir a um cara, mas ele não faz o cara se unir a ele. Não sei se deu para entender, mas é uma questão aí de gerenciar e separar as coisas. E também nele eu coloquei os meus métodos de busca em profundidade e busca em largura. Agora passando para a classe main, que é onde eu criei aqui o grafo de fato. Eu crio um array de amigos, em que eu instancio vários vértices, né, do tipo amigo, vários objetos do tipo amigo, e vou adicionar a lista para poder gerenciar. Eu coloquei aqui na lista para ficar um pouco mais fácil de visualizar, já que na verdade não é uma lista, né, é um array list, que tem a diferença aí de conseguir acessar os índices. E aí eu vou utilizando os índices aqui para poder criar as associações do meu grafo. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado do diagrama do grafo para vocês verem de como está sendo criado. Então aqui tem o 0 se associando ao 5, o 0 se associando ao 1, o 5 se associando ao 9 e assim por diante, conforme na imagem. E quando esse código aqui executa, o resultado obtido é o da imagem aí do grafo. Agora demonstrando aqui o meu método de busca em largura, ou BFS, e o busca em profundidade, o DFS, a partir do grafo 0. Eu vou mostrar a ordem em que os objetos vão ser listados, para vocês entenderem qual a diferença entre um e outro. Então, eu vou pegar aí como bode expiatório o vértice do Edivaldo, que se encontra ali mais para a direita, mais próximo do ponto de origem, com o qual a gente vai pesquisar. Basicamente, nos dois métodos de busca, a gente passa um ponto de origem e pede para ele listar, conforme a regra do método, a partir do ponto de origem todo o grafo. Na verdade, é o que o meu método faz, os meus dois métodos fazem. Só que a ordem que eles vai listar é diferente e é isso que eu vou demonstrar. Basicamente, no método de busca em profundidade, ele vai entrando profundamente justamente busca em profundidade, profundamente dentro dos vértices, e ele chega primeiro aos caras que estão nas pontas do grafo. Diferente do método de busca em largura, que eu vou chegar, quem está perto do grafo vai ser encontrado primeiro, quase sempre. Já que ele vai buscando meio que por níveis, por camadas, né? Então, os caras que estão perto do meu ponto de origem tendem a ser encontrados mais rápidos em relação à busca
ao método de busca em profundidade. A gente pode ver aqui que o Edivaldo demorou a ser encontrado no método de busca em profundidade devido ao cara ter mergulhado antes profundamente no Fernando, para poder chegar no Marcos, porque ainda tinha a associação do Marcos lá a partir do Fernando. Já no busca em largura, o Edivaldo foi encontrado antes, porque... Foi mesmo? Deixa eu ver aqui. Foi, que demorou. 5 caras foram encontrados antes dele, e aqui apenas 4 caras. Então, é basicamente isso aí, vai ser a principal diferença entre os dois algoritmos. Eu finalizo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu sinto muito pelas partes que eu me bananei ou que eu expliquei mal. Qualquer dúvida ou sugestão, apontamento de algum erro que eu possa ter cometido, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu agradeço e é nóis, valeu.